se eu não estiver errado, pode ir pra 7. Ele joga contra o Novo Horizontino já na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Tem o Flamengo. Então ele tem 3 campeonatos e eu tenho certeza. O Flamengo ele já fugiu, né? Não vai na estreia. Nem eu ia. Você ia? Eu não ia também, não. Eu também não. Eu também não ia. A gente tem que falar pelo aquilo que a gente faz, não pelo aquilo que as pessoas pensam. Se eu fosse treinador do Corinthians, meu irmão, eu assisti o jogo na quinta, eu fechei hoje, eu vou lá. Ele vai estar lá. Vai lá ver o jogo. Mas ele vai assistir o jogo. Ele não vai dirigir, quem vai dirigir o Orlando. Ele vai ver lá. E tá certo ele, né? Certo. Vai pegar o Pedro, pegar o Gerson, pegar o Wesley, o Di Arrascaeta, que tá bravo com a torcida. O Mauro César, que quer ganhar de nós, Corinthians. O Mauro César, vou um dia eu e você bater falta. Não é você bater pênalti. Você é torcedor do Racing e eu sou torcedor do River Plate. Não é do Boca, não. Agora, o Dorival, que chega bem, ó, é do Corinthians, chega bem com salário... Tá com ele no... Mas que fase que tá o Corinthians? Contratamos o Dorival Júnior, rapaz. Treinador da seleção. Cara, tá empolgado. Treinador da seleção, né? Ninguém dá certo da seleção, né? Agora, o Dorival que chega bem, com bom salário, não precisa mais levar marmita pra casa. Porque ele levava marmita pra casa. Lá no Corinthians, ele vai morar no Corinthians. Quer apostar? Não. Ele vai morar no CT, porque lá tem comida, café da manhã. Ele não vai alugar apartamento. Você acha que ele vai morar lá onde moram os ricos lá de Itaquera? Porque hoje... Arujá? Não, os caras agora lá, Tatuapé, que é os nego rico agora lá. Corinthians. Quanto ao Dorival, foi muito bacana poder reencontrá-lo na seleção brasileira. Nós trabalhamos muito e incansavelmente no tempo que a gente esteve lá. Sinto muito pelas coisas não terem corrido da maneira como ele esperava, como todos esperavam. O futebol nesse momento tem muito disso, principalmente futebol de seleção, tem pouco tempo de adaptação, de implementação de trabalho e se espera um resultado logo. Não é só na seleção brasileira, não é só no Flamengo, é o futebol no geral. Sinto muito porque Dorival é um cara excepcional, um cara de uma ética incrível, um cara família, um cara que cuida o ambiente. Sinto muito porque as coisas não caminharam da maneira como todos esperavam. E se ele fechar com o Corinthians, se for uma coisa que vai ser pro bem dele, né, para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Demorou, mas aconteceu. Tudo começa ainda com aquela negativa do Tite no dia 22, terça-feira, de manhã cedo. O Fabinho parte lá para Santa Catarina. Isso era terça-feira, dia 22. Para fechar agora sexta-feira, manhã de sexta, 25, depois de outras reuniões e tudo mais, com a vinda, inclusive, do próprio empresário, que é parente dele também, a São Paulo. Teve reunião ontem à noite, reunião agora de manhã, mais um café da manhã, e aí tudo deu certo, as partes se acertaram. Demorou 3 dias para isso acontecer. Começou a virar meme, começou a virar muita irritação por parte do torcedor do Corinthians, porque é aquela coisa, o torcedor fala, pô, quem ele pensa que ele é? O Guardiola. Fica aqueles discursos normais de torcedor. Mas negociações, muitas vezes elas são assim mesmo. A gente trouxe o que ontem? Ele pediu lá em cima, o Corinthians, que não queria lá dar tudo aquilo, chegaram num denominador comum. Acho que o Corinthians pode ter melhorado um pouco. Ele também, no staff dele, abaixou um pouco aquele valor inicial. Aquela pedida não iria acontecer de jeito nenhum. Então as partes conseguiram chegar num denominador comum. Ele está em Santa Catarina, agora é o caminho agora trazê-lo agora para São Paulo. Tem o treino à tarde, recuperação dos jogadores, né? Então nem é treino, muito treino. Amanhã sim vai ser, dá para dizer que é o primeiro treino dele no CT do Corinthians. E aí fica a dúvida se na beira do campo, no domingo, ele tá na beira do campo diante do Flamengo, ou se vai dar tempo de assinar contrato, aquela coisa toda. Lembrando, a gente tá aguardando o anúncio oficial nas redes sociais do Corinthians, também isso não aconteceu. Ô Dorival, cadê a coragem, irmão? Pô, assumir esse time logo. Maracanã, domingo, pô. Imagina o que a torcida do Flamengo não vai falar pra ele, né? Imagina que aquele pessoal vai ficar atrás dele lá no Maracanã falando, né? Isso tá pra acontecer, mas ainda não... Vai treinar o time já, pô? E aí fica a dúvida pra domingo, se ele fica na beira do campo, ou se assiste um camarote do Maracanã. É curioso, né? Ele vai iniciar a sua trajetória exatamente contra um clube que ele passou recentemente, então ele conhece bem praticamente todos os jogadores, ou a maioria
dos jogadores do Flamengo, conhece bem o Maracanã, quase 60 mil ingressos já vendidos, depois de alguns públicos bem mais ou menos, aí o Flamengo vai poder ter o Maracanã cheio de novo diante do Corinthians. É um desafio enorme por parte dele, o contrato que ele está assinando é até o final de 26, e isso tem uma explicação, né? É quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. Não tenho muita informação de quanto ficou o salário, quanto vai ser multa rescisória, quantos salários, isso eu não tenho ainda nenhum tipo de informação. Mas o Corinthians, para mim, contrata o treinador principal que estava livre no mercado. E eu entendo aqueles que são mais antigos como nós. Pô, mas o Dorival não é aquele que já trabalhou nos 10, sei lá, clubes da Série A, 12 clubes da Série A? Sim, esse também é o Dorival. Só que o recorte atual dele é compreensível da gente tratá-lo de maneira diferente. O cara veio da seleção brasileira, trabalhou em 2 grandes clubes, sendo campeão de Libertadores, 2 Copas do Brasil. Ele não é o cara que o Flamengo contratou do Ceará na Série B. Aquele era um Dorival. O Dorival de agora é um Dorival um pouco maior, a gente tem que ter essa noção. E na minha visão, na minha opinião, sem o Tite, que está impossibilitado de trabalhar, dos nomes brasileiros, ele era o maior e o Corinthians buscou. Bom, o negócio é o seguinte, vamos lá, até agora tem muita gente anunciando que já fechou e que hoje à noite vai assinar, né? Mas a gente só pode falar quando anunciar, essa é a verdade, né? Porque técnico... Segura aí, Moles. Porque técnico realmente é assim, né, cara? Uma hora quer, outra não quer, vê uma oferta melhor e tal. Acho que o Grêmio tava afim também. O São Paulo não pode estar negociando e falando, não, guarda aí e tal. Segura aí que... Acho difícil que o Dorival vá aguardar alguma coisa. Mas acho que o Dorival tá querendo trabalhar e mostrar serviço, principalmente depois do que aconteceu na seleção. Só que na minha visão, nesse momento, o técnico brasileiro não tem mais. O que sobrou foi o Dorival. Sim. Não tem mais nenhuma outra opção. Nem o Tite? Acabaram. O Tite seria, só que é o seguinte, tem muita gente que é assim, não quero, mas se vir vai ficar feliz. Claro. Eu acho que o Tite, cara, no Corinthians hoje, primeiro, se a gente for ir pela questão moral, acabou de ouvir, a questão moral é que o Tite nos negou várias vezes, inclusive uma indo pro Flamengo, outras vezes não, tava livre no mercado e não quis vir, tá bom? Então o corintiano que tem vergonha, mínimo de vergonha na cara, porque assim, tem um monte de corintiano aí que ficou ofendidinho, quando vê vagabundo falando, mas eu queria tal jogador de volta e tal, e aí fala assim, mas é viúva. Assim, agora você tá repetindo com o Tite, não é? É campeão no Corinthians, do caralho, tudo bem, mas negou a gente como se não fosse nada algumas vezes, tem esse problema aí. Concordo com você se você disser, mas o Corinthians tava uma bagunça, tudo certo. Tá tudo bem. Seria o fim do mundo se o Tite viesse? Pra mim, não. É o Tite, tá? Tem né, ligação com o Corinthians. Agora, se a gente for em questão de arriscar, dentro do Brasil só sobrou o Dorival. O Dorival, eu mantenho tudo que eu falei sobre ele na seleção. Dorival não é técnico pra seleção de jeito nenhum. Seleção você treina de meses em meses. O Dorival não tem aquele negócio que tem técnico que é técnico pra clube, dia a dia, pegar a chave do vestiário, trocar ideia com os funcionários. Seleção, o cara tem que se garantir muito, velho. O cara tem que nos treinos já ser marcante pros atletas. Esse cara deve ser o Jorge Jesus, certo? Esse cara sei lá. Mourinho recusou, né? Vocês viram esse papo aí? A seleção? É mesmo? Errado não tá. Enfim, também. Técnico de seleção tem que ser um cara marcante, velho. Porque você treina pouco, você não tá o tempo inteiro com os caras. Você tá tratando seleção, 100% das vezes, dependendo da seleção, é só estrela. É só cara que é maior que você, às vezes, não é? Então, pra gerir isso, não é pro Dorival. Não é. Dorival em clubes. 3 Copas do Brasil, uma Libertadores. Uma Copa do Brasil com o Flamengo, uma Libertadores com o Flamengo. Copa do Brasil que fez o São Paulo ganhar, que não tinha, e era zoado por isso, e ganhou a Copa do Brasil. Então, o Dorival pra clube faz bom trabalho. Então, se eu fosse apostar em um técnico a curto prazo, técnico que conhece o futebol brasileiro, um técnico que já era pra ter vindo jogar treinar o Corinthians, né? Só que o São Paulo foi lá e levou ele. E aí o Corinthians correu atrás de outro técnico. Então ele já tinha vontade de treinar. Agora ele vai ter a oportunidade. Já estão noticiando que já fechou e vai anunciar hoje à noite. Eu não sei. Dentro do Brasil, o Dorival pra mim seria a única solução. Se não, é procurar aí uns Zubel Dias aí fora. Eu gosto do Dorival, viu, John? Acho que o Dorival é uma quebra de estilo não tão grande pro Ramon. Acho que o Dorival é um cara que ele adapta aos jogadores que ele tem. Ele não é um cara marcante por um estilo claro de
de jogo, porque ele adapta ao time onde ele passa. No Flamengo foi assim, no São Paulo também foi assim. E, cara, ele faz o que os jogadores querem. Essa que é a verdade, de uma maneira boa, sabe? É isso que eu ia chegar. E eu acho que ele é um cara que tem essa adaptabilidade legal, ele é muito adaptável ao ambiente, e ele faz uma coisa funcionar, que é o ambiente, cara. Ele pega o ambiente, ele acolhe os caras gostam dele, e a partir disso, cara, não tem o que dizer. Ele consegue, como é que a gente pode falar? Fazer funcionar. Ele consegue fazer funcionar. Consegue. No Brasil, e outra coisa, ele está acostumado com pressão. Sim. Teve o São Paulo, teve o Flamengo, teve seleção brasileira. Eu acho que ele tá acostumado com pressão. A gente pode até avaliar o trabalho dele de seleção, e eu concordo com o John. Talvez ele não seja técnico para a seleção, ele seja um técnico para dia a dia. Dito isso, acho que é um cara que... A única coisa que eu não gosto do Dorival é a coletiva. Acho que ele fala muito mal e isso pode atrapalhar ele em alguns momentos, principalmente que a torcida do Corinthians bate muito e pergunta demais. Como Dito diria isso, Bruno Henrique, acho... Corinthians tem muitas páginas no Instagram pra fazer corte. Total. Dito isso, eu acho, assim, para as opções do mercado, acho que talvez seja a melhor opção, tá? Tá todo mundo adiando aí por ele. Corinthians ao contrário, comentando. Vou reproduzir aqui a pergunta pra vocês, amigos. Pra vocês, flamigos e tricolegas. Tá. O que vocês acham do Dorivas no Coringão? Eu acho bom, pô. Eu acho, de fato, que primeiro as opções, que são péssimas, o Dorival Diniz. Esse é o principal fator. Mas eu acho que ele... O que acontece, cara? O Corinthians tem bons jogadores, não é um time horroroso, entendeu? Não é tipo assim, eu acho que até, por exemplo, o Grêmio, eu não acho que o Grêmio tem um time tão horroroso para o futebol tão ruim que tá jogando também, não. Proporcionalmente não, mas o elenco do Grêmio é pior que o do Corinthians. Não, é pior, exato. Então eu acho que o Dorival, ele consegue enxergar os jogadores de qualidade e fazer eles renderem melhor. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, eu acho que que assim, o Corinthians é uma panela de pressão também, né? Então tem que ver o que vai acontecer. E a defesa é muito ruim também, o desafio dele é deixar esse time segurar a onda ali, pô. Aceitarias um Milito? Milito, cara. Porra, não é possível. O cara tá em maio já e tá nessa de Milito. Não, tô oferecendo pro amigo. Que Milito, doidão.